prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está bem? Que o Senhor lhe ajude sempre, juntamente com a sua casa. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Nosso espaço dedicado às Escrituras, comentadas de forma objetiva, clara e sem arrodeio. Agradeço pela sua audiência e carinho e continuemos orando. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos conduzir a reflexões bíblicas de modo pessoal e devocional diariamente. Leia a Bíblia, querido, querida, e seja mais feliz ainda. Tá certo? Hoje comentarei Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao 29. Esta primeira parte do capítulo registra os anjos de Deus em forma humana em Sodoma, o alvoroço que aquelas presenças causaram nos homens devassos daquela cidade, a iniciativa extrema dos anjos de cegá-los para conter o avanço deles, a retirada de Ló, sua esposa, com as duas filhas, a esposa acabou ficando no caminho como uma estátua de sal, e a destruição das cidades Sodoma e Gomorra. As relações incestuosas das filhas de Ló com o próprio pai, comentarei no próximo programa, aí a gente fecha o capítulo, tá certo? Vamos lá, Gênesis capítulo 19, do 1 ao 3. Estava anoitecendo, então chegaram os dois anjos em Sodoma, e o propósito deles era retirar Ló e seus familiares. Claro, os que crescem na mensagem de Ló após recebê-la dos anjos. Ló era um homem justo, meu irmão, um homem reto, hospitaleiro. Talvez a lição de consciência que Abraão tenha lhe dado, mesmo sem esta intenção, o fez este homem generoso e justo. Pedro afirma por 3 vezes que Ló era justo. Na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino da cidade. Por causa disso, aquele justo se atormentava em sua alma justa. Portanto, é sábio se conter de fazer juízo de valor de Ló, tá certo? Ló ele estava sentado no portão de entrada da cidade e neste local ficavam os homens poderosos e respeitados que também julgavam as causas das pessoas da cidade. Ao ver os anjos, que estavam em forma humana, Ló se levantou e foi recebê-los. Ele prostrou-se com o rosto em terra. E isso aqui, nesse caso, em foco, era uma questão cultural lá do Oriente. E Ló os convidou para acolhê-los em sua casa. Os anjos, no primeiro momento, falaram que iriam passar a noite na praça. Ora, eles tinham, meu irmão, o roteiro da missão e manifestaram esta resistência, entre outras coisas, para mostrar a hospitalidade de Ló. E isto nos ensina. Não deu outra. Ló insistiu e eles foram para a sua casa. Ló mandou preparar a refeição, com o detalhe do pão sem fermento. Isso, além de manter a pureza cerimonial, o preparo era mais rápido. Talvez Ló, julgando serem humanos eles, e devido àquela hora, achou que estavam com muita fome. Gênesis capítulo 19, do 4 ao 11. Antes de se deitarem, homens de todas as idades, os depravados daquela cidade, cercaram a casa exigindo que Ló os colocassem para fora para terem relações íntimas com ele. Ló foi lá os atender e recomendou não fazerem tamanha perversidade e ofereceu suas 2 filhas virgens, segundo o texto, para fazerem com elas o que bem entendessem, contanto que poupassem os visitantes. Você deve estar pasmo, não é? Mas entenda, naquela cultura era mais abominável para o anfitrião entregar os convidados do que ofertar as próprias filhas, ainda que virgens, para aquela multidão de pervertidos.
Para Deus, meu irmão, e para nós é algo realmente chocante. Mas foquemos na cultura. E naquela época e cultura não causava tanto horror. Por isso, meu irmão, é muito importante para o leitor transportar sua mente ao ler a Bíblia para a cultura da época e da região. Caso contrário, ele irá confundir a capa do cego Bartimeu com hipocrisia. Tira sua capa. A pedra do túmulo de Lázaro com a dureza do coração da pessoa não crente. Tire a pedra do seu coração. Entendeu? Temos que ver a questão da cultura e dos dialetos. Os homens de Sodoma, eles não quiseram as moças, porque eles eram obcecados, meu irmão, por relação homoafetiva. Eles empurraram Ló, lançaram em rosto o fato dele ser estrangeiro e querer ser juiz, e era juiz, e investiram ali naquela ocasião contra Ló. A intenção deles era fazer pior do que intencionavam fazer com os visitantes. Os dois anjos então protegeram Ló, o puxaram para dentro, fecharam a porta e feriram os sodomitas de cegueira. Naquela altura da vida, meu irmão, Ló ele se afligia, tudo bem, mas ele estava como que preso à cidade, uma vez que suas filhas e mulher viviam confortavelmente ali. Ele sabia que estava pagando o preço pelo erro do passado quando não levou em conta os valores morais. Agora se encontrava como que atado a uma comodidade extremamente nociva à família. Eu digo segundo o modelo estabelecido por Deus de família. É sábio, viu, meu irmão, pensar no amanhã. E ambientes e pessoas pervertidas tendem a não considerar o outro. Gênesis capítulo 19, do 12 ao 29. Os anjos anunciaram a Ló que o Senhor iria destruir a cidade e orientaram ele a avisar aos seus. Dos genros ao parente mais distante, Ló saiu a dar a notícia. Os seus genros, meu irmão, pervertidos que eram, levaram um deboche. Veja o nível das filhas de Ló. Pela manhã, Ló se mostrou hesitante ainda, mas os anjos agarraram sua mão junto com a sua mulher e filhas e os tiraram à força. Já pensou a que ponto um homem de Deus pode chegar? Por isso que vigilância e canja de galinha não faz mal a ninguém. Os anjos recomendaram fugir para as montanhas por amor à vida e não olharem para trás para não serem mortos. Ló ele argumentou que para as montanhas não era interessante para ele, pois já estava fugindo da morte. Talvez o receio de Ló fossem as feras das montanhas ou alguma erupção. Por isso ele sugeriu fugir para a cidade de Zoar. Zoar quer dizer pequena. Os anjos concordaram e ainda prometeram não destruir Zoar. Por que prometeram? Será que aquela cidade também andava moralmente pervertida? Que sina de Ló, hein, meu irmão? O próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma. Destruiu as cidades com os seus habitantes e toda a planície com a vegetação. A mulher de Ló não levou em conta a advertência dos mensageiros do céu, preste atenção, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Está em Lucas 17, 32. Esta advertência do próprio Senhor continua falando aos corações. Nada de olhar para a vantagem imediata, fugaz, findável, quando a gente tem algo tão nobre para focar, né, meu irmão? A eternidade de Deus, a eternidade de gozo. O texto diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou, foi até o lugar onde tinha estado com o Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície e subia uma grande fumaça da terra. Também diz que Deus arrasou as cidades, mas lembrou-se de Abraão e retirou Ló antes de destruir a cidade onde ele vivia. Ló ele se afligia com o pecado de Sodoma, mas ele foi poupado pela intercessão de Abraão. No próximo programa, fecharei o capítulo, aí a gente comenta o incesto das filhas de Ló com ele. Oremos então. Maravilhoso Deus, dá-nos da Tua graça e discernimento da Tua voz, do Teu Espírito Santo, para termos uma vida conveniente e coração quieto. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.